Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo número 7. Nós vamos ler até o versículo 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 a 18, é o texto que nós usaremos para a nossa reflexão nessa noite. O tema da nossa palavra nessa noite é os desígnios e os efeitos das aflições. A palavra desígnio significa propósito, objetivo. Então nessa noite nós queremos falar sobre os propósitos das aflições, mas não apenas refletirmos sobre os propósitos das aflições. Nós queremos sair daqui nessa noite na certeza de que há um efeito poderoso das aflições na vida daquele que entende o propósito dessas aflições. A segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, do verso 7 até o versículo 18, ele nos fala um pouco sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder que possuímos vem de Deus e não de nós. Versículo 8: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. Somos atacados, mas nunca destruídos. Pelo sofrimento ou pelas aflições, o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas sabemos que isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé que foi mencionada nas Escrituras. Cri, por isso falei. Sabendo que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará juntamente com Ele, e nos apresentará a Ele junto com vocês. Saiba, pois, que tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais e mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus, através de vós, receberá cada vez mais glória. Por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja se corrompendo, o nosso interior, portanto, está sendo renovado dia após dia, pois essas pequenas e momentâneas aflições que agora enfrentamos, produzem para nós um eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação, e isso durará para toda a eternidade. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos são passageiras, mas as coisas que não se pode ver são eternas. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder nos debruçar diante da Tua Palavra, receber a verdade da Tua Palavra ao nosso coração. Que alegria, Senhor, podermos saber que temos um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê, um Deus que agora mesmo, Senhor, está regendo esta orquestra que acontece agora aqui e em tantos outros lugares, e o mundo inteiro agora mesmo está debaixo da forte e poderosa mão do Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelos louvores já entoados,
Muito obrigado pela presença gloriosa do Teu Espírito aqui entre nós. Obrigado por esta igreja reunida e por tantas outras que agora mesmo estão celebrando o Senhor, proclamando o Teu nome na face da terra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de, diante da Tua presença, entregar o nosso coração, os nossos temores e as nossas aflições. Fala conosco nessa noite, ó Deus. É a oração que nós fazemos crendo, confiando no eterno e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os desígnios e os efeitos das aflições. Quais são os propósitos das aflições? Quais são os objetivos? Para que serve? De antemão eu gostaria de lembrar você e destacar algumas verdades que precisam estar guardadas no nosso coração. As aflições, elas não são obra do acaso, e as aflições, elas não são um resultado do fato de Deus estar com raiva de você. Algumas pessoas equivocadamente, talvez por não entender os princípios da palavra de Deus, toda vez que se encontra numa aflição, toda vez que se encontra numa adversidade, toda vez que tem que atravessar um deserto, ele fica com a sensação de que Deus está com raiva dele. Talvez por não compreendermos muito bem qual é o objetivo das lutas que nós atravessamos, nós temos uma tendência de achar que ela é um resultado da vingança de Deus para conosco. Mas na verdade, querido, aflições são inerentes da trajetória humana. O ser humano, ele já nasce em aflição. Você já viu um bebê nascer sorrindo? Nenhum bebê nasce sorrindo, pelo contrário, todo bebê nasce chorando, debaixo de forte aflição. É aflição para quem nasce, é aflição para quem pare, e é aflição para quem faz o parto. Se você já esteve ou já participou de um momento do nascimento de um bebê, você pode entender muito bem daquilo que eu estou dizendo. Todo mundo ali está aflito pelo simples fato de uma criança estar vindo ao mundo. Desde que você nasceu, a aflição faz parte da sua trajetória. Uma pergunta para você que está aqui no auditório, uma pergunta para você que está nos acompanhando aí pela internet. Você acredita em Jesus? Você acredita em Jesus? Você que está aqui nessa noite, quem é que acredita em Jesus? Você acredita em Jesus? Você crê? Levanta a mão, quem crê que tudo que Jesus disse é a mais pura verdade? Você crê que tudo que Jesus disse, de A a Z, cada palavra que Jesus disse é a mais pura verdade? Você crê nisso? Você acredita? Então olha o que Jesus disse aos seus discípulos em João 16:33. No mundo vocês terão aflições. Se você acredita em cada palavra que sai da boca de Jesus, então lembre-se que da boca de Jesus saiu não uma suposição. Ele não disse supostamente, ele não disse é possível que, ele disse é certo que no mundo vocês terão aflições. A principal razão das aflições é o pecado. Nós vivemos num mundo caído. O pecado manchou a criação. Antes do pecado não havia nenhum tipo de aflição, pelo contrário, a vida era perfeita. Desde o nascer do sol até o pôr do sol, era pura alegria, era só festa, era só regozijo, era só celebração. Mas o pecado manchou a criação, o pecado interviu no plano original de Deus. Você já sabe, o pecado é uma doença. As pessoas estão desesperadas em torno da vacina para o coronavírus. Mas a pior doença que pode existir na história do homem é o pecado. Não é H1N1, não é H1N2, não é Covid-19, não é câncer, não é AIDS, nada disso. A pior doença que já afligiu o homem é o pecado. O pecado é uma doença. E a aflição, ela é como uma ferida que de vez em quando nos faz sangrar. Sabe aquela ferida que com o passar do tempo parece que está resolvida, e de repente você esbarra ali no lugar e a casquinha sai e começa a sangrar novamente, e aí você se lembra
que um dia, em algum lugar, você se machucou? Pois bem, se o pecado é uma doença, as aflições da vida, elas são essa ferida, que de vez em quando volta a sangrar, para nos fazer lembrar que vivemos num mundo caído e manchado pelo pecado. A principal razão das aflições, portanto, é o pecado. Outra razão das aflições são as escolhas, são as decisões que nós vamos tomando durante a vida. Querido, eu preciso te dizer uma coisa: a lei da semeadura, ela é implacável. Tudo que se planta, em algum momento, se colherá. Mas se Deus é bom, e eu afirmo que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A bondade do Senhor é eterna, a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Deus, Ele não tem bondade, Deus, Ele é bom. Deus, Ele não tem amor, Ele é amor. Bondade não é apenas um atributo de Deus, bondade é a essência do coração de Deus. Então, se Deus é bom, e Ele tem um propósito para todas as coisas, é claro que não seria diferente com as aflições da vida. Se Deus é bom, se Ele é perfeito, se Ele está no controle de todas as coisas, é óbvio que Ele não deixaria passar as aflições. É claro que Deus usa as aflições com um desígnio próprio, com um propósito. As aflições, elas têm um propósito, e ela sempre produzirá algum efeito na vida de quem as experimenta. Uma das frases que nós mais temos ouvido nesses dias é: as pessoas nunca mais serão as mesmas, a vida nunca mais será a mesma, a sociedade nunca mais será a mesma. Já se fala de uma pandemia de problemas mentais quando a poeira da Covid-19 baixar, porque as pessoas nunca mais serão as mesmas. As aflições que nós temos atravessado nos tempos atuais, as aflições que essa crise global trouxe para nós, de alguma forma está marcando a nossa história. Até mesmo aqueles que são um pouco mais resilientes, até mesmo aqueles que costumam ser um pouco mais equilibrados ao lidar com as circunstâncias, estão sendo marcados pelas aflições do tempo presente. Até mesmo aqueles que tiveram uma ótima criação, aqueles que tiveram um pai presente, aqueles que têm uma família organizada, de alguma forma estão sendo marcados pelas aflições do tempo presente. A Covid-19, ela não escolheu, os ricos estão sendo marcados por essa aflição, e os pobres também. Os intelectuais estão sendo marcados por esta aflição, e os ignorantes também estão. Os grandes e conhecidos e famosos estão sendo marcados pela aflição do tempo presente, mas os anônimos, desconhecidos, aqueles que moram no final da rua da pior cidade do planeta, também estão sendo afetados pelos dias de sofrimento que a terra está passando. Se Deus é perfeito, e se Ele tem o controle de todas as circunstâncias, se de fato nós acreditamos que tudo está no controle de Deus e que nada é por acaso, então vem a pergunta: quais são os efeitos das aflições? Porque Deus as permite a nós, porque as aflições do tempo presente não perguntou se éramos crentes ou incrédulos. As aflições batem na porta de todos. Os mais espirituais enfrentam aflições, e os carnais também passam por elas. Quais são os desígnios? Quais são os propósitos? O que Deus tem em mente quando permite que nós passemos pelas aflições? Olhando para esse texto, e quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós ficamos pensando: puxa vida, um homem de Deus tão dedicado, um homem de Deus tão comprometido,
um homem que renunciou todos os prazeres dessa vida, um homem que abriu mão dos títulos que tinha, um homem que abriu mão da fama que ele possuía, um homem que abriu mão do conforto de fazer parte da elite do Império Romano, para pregar o Evangelho, para andar de cidade em cidade. Como pode este homem passar por tantas aflições? Porque olha o que ele diz: nós em tudo somos atribulados. Paulo, ele não está falando dos outros, ele está se incluindo. Ele está dizendo: olha, assim como vocês agora mesmo são atribulados, eu também como apóstolo sou. Paulo está dizendo: olha, assim como vocês passam perrengues na vida, eu como apóstolo também passo. Assim como vocês muitas vezes se sentem abandonados, eu também me sinto. Assim como vocês muitas vezes se sentem humilhados, atacados, eu também sinto. Assim como vocês muitas vezes se veem na boca da morte, eu sinto isso todos os dias da minha vida. Olhando para esse texto que o apóstolo Paulo escreve, não como um desabafo de alguém que está muito chateado com o que está passando, pelo contrário, ele registra isso aqui como uma palavra de esperança para aqueles como eu e como você, que um dia leria esse texto e nos identificaríamos com ele. Olhando para esse texto, nós descobrimos que as aflições, elas servem para revelar a nossa vulnerabilidade e as nossas limitações. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: este tesouro que nós temos está guardado num vaso de barro. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: tem algo precioso aqui dentro, mas se eu bobear, cai no chão e despedaça. Tem algo precioso dentro de mim, eu carrego algo que é poderoso, eu carrego algo que é sobrenatural. Mas esse algo sobrenatural, esse algo poderoso, esse tesouro valiosíssimo que nenhum dinheiro dessa terra poderia comprar, ele está guardado num vaso de barro. Paulo está usando a metáfora do vaso de barro para referir-se a ele mesmo, dizendo: este homem que vocês tanto admiram, este apóstolo que vocês tanto elogiam, esse camarada que vocês veem andando por aí, fazendo milagres apenas com a sombra passando na rua, é um vaso de barro, pode ser quebrado, é vulnerável. Paulo está nos ensinando, querido, que as aflições, elas servem para revelar a nossa vulnerabilidade e as nossas limitações. Diante de uma forte aflição, o orgulho perde toda a sua pompa. E então percebemos o quão frágeis e fracos nós somos. Talvez você há de concordar comigo que antes de toda essa pandemia acontecer, antes de toda essa crise global chegar, talvez você estava caminhando a passos largos para se achar o super-herói, para acreditar que era autossuficiente. Quantas oportunidades talvez você deixou passar há alguns meses atrás? Quantas experiências você deixou de viver? O quanto talvez você tenha deixado de buscar ao Senhor por estar entrando num caminho de autossuficiência. Paulo diz: olha, eu tenho algo poderoso guardado dentro de mim, mas o vaso que guarda esse algo poderoso, ele é feito de barro. Por mais inteligente que você seja, por mais sábio que você seja, por mais espiritual que você seja, quando a crise bate na sua porta, quando a aflição bate na porta da sua casa, te resta levantar as mãos e se render e dizer: não há o que fazer. Quando a morte chega, não há o que fazer. Quando o desemprego bate a porta, você, por mais estudado que seja, não há o que fazer. As aflições servem também para nos lembrar que nós temos uma fonte de poder. Paulo, ele diz: olha, esse tesouro que eu tenho está guardado num vaso de barro. Para que isso?
para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Para que eu entenda que a fonte de poder é Ele e não eu. Olha, pensa comigo. Algumas coisas na vida, elas só fazem sentido quando vai mal. Eu vou te dar um exemplo. Você só valoriza o carregador do seu celular quando a bateria está descarregada. Você só valoriza a bateria, o carregador do seu celular quando você precisa de fazer aquela ligação e você olha para o indicador do aparelho e ele está dizendo zerado. Aí você que de repente passou a semana inteira sem nem lembrar que tinha um carregador, porque para você o importante é o celular. Para você que de repente deixa ele em qualquer lugar, porque para você capinha tem que ter o aparelho. Guardado em 7 chaves tem que estar o aparelho. Agora diga para mim, o que vale um aparelho de milhares de reais se você não puder utilizá-lo quando mais necessita? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos só descobrem a fonte de poder em meio às aflições. Muitos só descobrem o poder dos joelhos dobrados quando não há mais o que fazer. Muitos só descobrem o poder do Espírito Santo quando as portas se fecham. Muitos só descobrem o poder das Escrituras Sagradas quando nenhum outro livro faz mais sentido. Muitos só descobriram o poder da igreja quando bateram na porta do templo e ela estava fechada. Quantas pessoas passaram meses sem vir a uma celebração, e na primeira semana que nós anunciamos, e respeitando as recomendações do governo, nós estaremos de portas fechadas, quantos fizeram bico e disseram, isso é falta de fé? Como que dizendo, logo agora que eu mais preciso, vocês vão fechar as portas da minha igreja. Mas as portas sempre estiveram abertas. Você passa toda hora ao lado do seu carregador de celular e você não valoriza. Mas quando o seu aparelho apita, a bateria fraca, você corre atrás de um. As aflições, elas servem para nos lembrar que nós temos uma fonte de poder. As lutas servem para nos ensinar o poder da devoção, o poder da oração. As dificuldades, elas servem para nos mostrar sim que nós temos uma fonte de poder. E quando a bateria do nosso celular espiritual está descarregado, nós temos um carregador que está disponível a nós 24 horas por dia. Jesus disse, vinde a mim, você que está descarregado, e eu te recarregarei. Venha a mim, você que está fraco. Venha a mim, você que está se sentindo sem energia. Venha a mim, você que está se sentindo sem esperança. Venha a mim, você que está sem expectativa. Venha a mim, você que está sem motivação. Venha a mim, você que está se sentindo perdido, e eu darei descanso para a sua alma. Eu darei direção para os seus passos. Venha a mim. Venha a mim, Jesus é o nosso carregador. Jesus é o nosso carregador. Ele não é o nosso celular, Ele é o nosso carregador. E você pode usá-lo e acessá-lo à vontade. Sabe o que? Nosso relacionamento com Deus, com Jesus, é algo poderoso. Você não precisa se preocupar. A nossa bateria espiritual, ela nunca vicia. Você pode manter ligado no cabo o tempo todo. Terceira coisa, as aflições servem para nos revelar a realidade desse mundo caído, para assim nos desapegarmos cada vez mais daqui. Talvez você nunca pensou nisso. Talvez você nunca pensou nisso. Mas as aflições, elas têm um propósito, de abrir os nossos olhos para a gente perceber o quanto esse mundo aqui é ruim. Sabe por quê, queridos? Satanás quer que você ame esse mundo. O diabo quer que você se apaixone por essa terra.
E é por isso que muitas vezes Ele te conduz a ter conquistas e conquistas e mais conquistas, e você vai se apaixonando tanto pelo que você tem aqui, que você entra em pânico com a ideia de perder. E aí quando você perde algo, você se desilude com essa vida, e isso é maravilhoso. É maravilhoso quando nós temos a oportunidade de nos desiludirmos com essa vida. Sabe por quê? Porque a vida de verdade não é aqui. O que nós estamos passando aqui é apenas um treinamento para a eternidade. E é impressionante, ao mesmo tempo desesperador, nós vermos tantos crentes apaixonados por esse mundo. Nós vermos tantas pessoas que têm o conhecimento de Deus, que são apaixonados por esse mundo, que não querem se desapegar daqui de forma nenhuma, que entram em pânico com a ideia de morrer, que entram em desespero com a ideia de Jesus voltar. Tempos atrás, conversando sobre a volta de Jesus, um jovem que estava no meio da conversa, no ímpeto, porque muitas vezes nós somos enganados assim, nós somos tomados de assalto pelas prioridades do nosso coração. E numa roda de conversa assim, conversando sobre a volta de Jesus, sobre os tempos futuros tal, e aí eu estava ali falando um pouco sobre qual era meu pensamento acerca dos tempos, das estações, dos prazos, dos sinais. E aí eu falei assim, soltei assim, falei, olha, eu acredito que não se passam nem mais 10 anos. Jesus vai voltar muito rápido. Aquele jovem que estava ali soltou muito rápido, assim, será que vai dar tempo de eu pelo menos casar? Será que vai dar tempo de eu casar? Claro, eu entendi o coração dele. É que nós somos criados, nós somos treinados pela nossa família a crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos. E o que mais? E vira um ciclo. E a gente vai se prendendo nesse ciclo, nessa trajetória humana, que é meramente humana. Qual pai aqui, por favor, não é crítica, é para você entender o que Deus está fazendo conosco nesse tempo. Qual pai aqui senta com um filho pequenininho e diz para ele assim, olha, o negócio é o seguinte, você vai crescer, e se Jesus não voltar, você vai estudar. Se Jesus não voltar antes, você vai trabalhar. Se Jesus não voltar antes, você vai se casar. E se Jesus não voltar antes, você vai me dar um netinho. Isso não faz parte do nosso diálogo. Isso não faz parte da nossa conversa. Mas quando vem as aflições, aqui dentro alguma coisa diz para nós assim, quer saber? Esse mundo não presta. A gente luta para conquistar algo que a gente quer demais. E aí de repente a gente conquista aquilo, e quando vai usufruir, de repente, como foi na vida de Jó, vem uma tempestade, bate um temporal e leva tudo embora. Aquela paixão que a gente tinha por esse mundo que a gente vive, de repente desmorona. E quer saber? Isso é maravilhoso. Quanto mais desapegados deste mundo, mais treinada estará sua mente e o seu coração para a vida de verdade que Deus preparou para nós. As aflições, elas têm o propósito de nos identificar com Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Quando eu sofro, eu me identifico com Jesus. Ele diz isso, versículo 10, ele diz, olha, eu trago em toda parte do meu corpo as marcas de Cristo, para que através disso, a vida dele se manifeste em nós. Ele diz, olha, assim também nós que estamos vivos, vamos sendo entregues à morte todos os dias, por amor a Jesus, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. As aflições, elas têm o propósito de nos identificar com Jesus.
ficamos super empolgados quando lemos a Bíblia e lá descobrimos que o maior desejo no coração de Deus é nos tornar semelhantes ao seu Filho. Uau! Nos sentimos tão importantes. Nos sentimos tão importantes quando olhamos para a Bíblia e descobrimos lá que o maior propósito de Deus, o maior desejo do coração de Deus é fazer de cada um de nós filhos semelhantes a Jesus. Nos alegramos quando encontramos nas Escrituras a promessa de que faríamos obras maiores do que Ele. Quando olhamos para a Bíblia e ela diz assim: olha, você admira Jesus? Pois bem, você poderá fazer obras ainda maiores do que Ele. O que a Bíblia está dizendo é, o propósito do coração de Deus é que você siga os passos de Jesus e fique igualzinho a Ele. Nos alegramos com isso. Nos empolgamos com essa ideia de nos tornarmos semelhantes a Jesus a cada dia. E tudo isso é verdade. Isso não é uma utopia. Isso não é uma falácia. Isso não é um falso ensino. De fato, o principal propósito da nossa vida aqui na terra é irmos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Mas não podemos nos esquecer também que Jesus sofreu, foi humilhado, passou privações, foi traído, abandonado. Então, se o nosso alvo é sermos semelhantes a Ele, também seremos afligidos como Ele durante a nossa jornada na vida. Cada chibatada que você leva te identifica com Jesus apanhando no Calvário. Cada soco no estômago que você leva, cada tabefe no rosto que você toma, cada cuspida que te dão, isso vai te identificando com o seu Senhor, com o seu Salvador, com o seu Mestre, com aquele que é o nosso exemplo maior. Partindo para o final dessa reflexão, as aflições, elas servem para produzir um testemunho convincente. Uma pergunta para você refletir nessa noite: você acredita mais em alguém que conta algo sobre o outro, ou alguém que conta uma verdade sobre si mesmo? O que é mais confiável? O que é mais confiável? O que impacta mais? O que chama mais a sua atenção? O que dá mais credibilidade? Quando alguém diz assim: olha, eu soube que lá na África os meninos lá passam fome. Ou alguém que diz assim: você acredita? Nessa semana eu abri a minha geladeira e só tinha água. O apóstolo Paulo diz: trazendo sempre em toda parte a morte do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida dele se manifeste também em nosso corpo. As aflições, elas servem para produzir um testemunho convincente. Ao olhar para as nossas aflições, não apenas para as aflições, mas especialmente para a maneira como enfrentamos, como reagimos e como superamos as aflições, o mundo ao nosso redor passa a ter uma lâmpada acesa para a qual elas podem olhar e ver a suficiência do Evangelho e o poder de Cristo operando em nós. Quando o mundo ao seu redor, quando a sua família, quando os incrédulos lá da empresa que você trabalha, quando os seus vizinhos, quando os seus amigos, quando aquelas pessoas que estão ao seu redor, elas começam a ver a maneira como você enfrenta as aflições, a forma como você reage a elas, e a maneira extraordinária como Deus te faz vencer as aflições, isso se torna um forte testemunho para o mundo perdido. Jó declarou isso, ele disse: olha, antes eu não tinha um testemunho convincente para contar, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora, por causa das aflições que eu enfrentei, os meus olhos te veem.
As aflições, elas servem como uma academia, na qual a nossa fé, ela é exercitada, amadurecida e fortalecida. Guarda isso no seu coração. Mares tranquilos não produzem bons marinheiros. Mar tranquilo nunca produziu bom marinheiro. Navio ancorado no porto pode até estar seguro, mas está fora do seu propósito, porque navios foram construídos para enfrentar as ondas do alto mar. E às vezes, para não enfrentar as aflições, nós preferimos encontrar uma âncora e prender o nosso navio num porto, um lugar onde nós consideramos seguros. Ocorre que nós podemos até passar a vida inteira seguros. Navios que vão passar a vida inteira sem sequer manchar a pintura. Mas se você chegar num porto e olhar um navio que sequer tem a pintura manchada, você dirá: esse aí não tem nada para contar. Agora, quando olham para você e veem as cicatrizes que você carrega, quando olham para você e veem as marcas que tem no seu corpo, quando olham para você e veem as feridas que você carrega, as lágrimas que você já derramou, então você se torna um referencial para o mundo que está perdido sem Jesus. São as adversidades que forjam os nossos músculos espirituais. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que já foram e desforam à academia um monte de vezes. E eu sei quando você foi. Você foi quando queria ficar mais forte. E eu sei quando você desfoi. Você desfoi quando começou a doer o músculo. Você foi quando queria ficar mais bonito. Você foi quando queria ficar mais saudável. Você foi quando queria ter um corpo mais esbelto, elegante, joia, maravilhoso. E aí quando você chegou lá, e aí o personal trainer disse para você: comece com aquelas bolinhas ali. Poxa, eu sei que ia ser mais complicado. Aí você pega as bolinhas assim com um dedinho assim e fica assim, mole. Isso aqui é mole. E no outro dia você chega lá e fala: lá vem as bolinhas de novo. Aí você descobre que no segundo dia, olha para mim, mesmo que o personal trainer te dê os pesos com a mesma medida, seus músculos já foram um pouco treinados e eles parecem estar um pouco mais leves. O que o personal trainer tem que fazer para desenvolver sua musculatura então? Aumenta o peso. Não, mas aqui. Então ele pergunta: você está aqui para se divertir ou para ficar mais forte? Você está aqui para tirar selfie ou para ter mais saúde no seu corpo? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você não está passando por essa vida para tirar selfies. Você está passando por essa vida para ter a sua musculatura espiritual forjada. Você está passando por essa vida para ser fortalecido para a vida futura. A vida de verdade ainda virá. A vida de verdade ainda está a caminho. A sua vida de verdade ainda chegará. A vida aqui na terra é apenas um treinamento para a eternidade. Para de fugir da academia. As adversidades, elas funcionam como esses pesos que vão forjando os nossos músculos espirituais. São nos desertos da vida que nós descobrimos o quanto em Cristo somos capazes de vencer toda e qualquer circunstância. Você quer descobrir o seu verdadeiro potencial? Então aceite as aflições. São elas que revelam a sua capacidade em Cristo. As aflições têm o propósito de gerar em nós. As aflições têm o propósito de gerar em nós um anseio maior pela eternidade. O apóstolo Paulo, ele termina dizendo: é por isso que nós não desfalecemos. É porque sabemos que as nossas leves e momentâneas tribulações aqui, elas servem para produzir algo poderoso, um eterno peso de glória
que não tem nenhuma comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não podem ser vistas, porque as coisas que se veem, elas são temporais, e as coisas que não se veem, elas são eternas. Eu me arrisco a dizer que nunca antes na história da igreja nós tivemos tanta expectativa pela volta de Jesus como estamos tendo nesse tempo de pandemia. Uma frase que eu ouvi demais nesse tempo, na internet, na televisão e em conversa com pessoas: volta logo, Jesus, 2020 já deu. Uma frase que se ouve demais hoje é isso: volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. E embora nós saibamos que por trás dessa frase, em muitos casos, tem apenas o hábito de se falar, mas a verdade é que nós estamos vivendo um tempo que, por causa das aflições que este mundo está nos apresentando, parece que renasceu no nosso coração um anseio pela eternidade. Parece que está brotando dentro de nós, novamente, o verdadeiro sentido da vida cristã, que é esperar pela volta de Jesus. Pessoas que estavam acomodadas com esse mundo, pessoas que estavam confortavelmente alegres com o que estava ganhando, com o que estava construindo, com os passos bacanas que estavam dando, de repente tudo para. O apóstolo Paulo diz que tudo isso serve para que nós passemos a atentar nas coisas que não podem ser vistas. E ele encerra dizendo: as coisas que não podem ser vistas são aquelas que são eternas. As aflições, portanto, elas têm o propósito de gerar em nós um anseio maior pela eternidade. Quanto mais aflições você atravessa nesse mundo, maior é o nosso desejo de ir para o lugar que Ele preparou para nós. Quanto mais esse mundo te decepciona, mais cresce o anseio pela eternidade com Cristo. Quanto mais frustrações temos aqui, mais desejo nós temos de nos encontrarmos com Ele nos céus. E finalmente, sabendo quais são os propósitos das aflições, nós perguntamos para encerrar: quais são os efeitos dessas aflições? Já sabemos quais são os propósitos. As aflições servem para nos lembrar das nossas vulnerabilidades. As aflições servem para nos fazer perceber o quão limitados nós somos. As aflições têm o propósito de mostrar aonde e quem é de fato a nossa fonte de poder. As aflições têm o propósito de nos revelar a realidade e o terror desse mundo caído. E quanto mais aflições nós passamos, mais nós vamos detestando esse mundo. E ótimo isso, maravilhoso isso, não fuja disso. As aflições têm o propósito de nos identificar com Jesus, porque se queremos ser semelhantes a Ele em glória, em poder, devemos ser semelhantes a Ele também no seu sofrimento e nas suas dores. As aflições têm o propósito de produzir em nós um testemunho convincente. Quando olham para as suas cicatrizes, você se transforma num farol. Quando o mundo percebe as feridas que há em você, você se torna uma lâmpada acesa para iluminar os caminhos daqueles que não têm direção. As aflições servem como uma academia espiritual, onde a nossa fé, ela é exercitada diariamente. E se você está pedindo a Deus para aumentar a sua fé, então se prepare. Virão aflições como parte desta academia. As aflições têm o propósito, finalmente, de gerar em nós um anseio maior pela eternidade. E quais são os efeitos das aflições? Depende da maneira como você as enxerga. Em muitos, ou na vida de muitos, as aflições
tem um efeito devastador. Para muitas pessoas, as aflições, elas vêm como algo para destruir, para acabar. Para outras pessoas, as aflições vêm exatamente como uma porta que se abre para um novo tempo. Os efeitos das aflições não dependem do calor das aflições. O efeito das aflições depende da maneira como você as enxerga. Se você quer entender o que as aflições vão produzir em você, a primeira pergunta que você precisa responder é: como eu estou reagindo a elas? Não é o calor das aflições que vai te moldar, é a maneira como você reage ao fogo que vai moldando você. Mais que isso, mais do que a maneira como você enxerga as aflições, mas principalmente quem é a nossa companhia no meio das aflições. A presença de Deus conosco fará toda a diferença. A presença de Deus produzirá os efeitos mais poderosos que você possa imaginar. Se você acredita, se você acha que as aflições, elas têm o poder de te destruir, experimente atravessar essas aflições na presença de Deus, e você descobrirá o poder extraordinário que essa presença de Deus tem para transformar o seu interior. É por isso que Paulo diz lá no começo do texto que nós lemos: exteriormente as aflições vão nos consumindo, mas aqui dentro nós vamos sendo renovados de dia após dia. Quando Moisés se colocou diante de Deus e ele estava enfrentando uma grande aflição, porque o povo era obstinado, o povo era teimoso, o povo era rebelde, e Deus estava muito triste com o povo, e Deus chama Moisés para uma conversa e diz: olha Moisés, deixa eu te dizer uma coisa, a partir daqui, eu não sigo mais com vocês, chega, basta, a partir daqui, eu vou liberar um anjo aí para acompanhar vocês, para ver até onde vocês chegam. Eu não vou mais com vocês. Moisés entendia tanto o poder da presença de Deus em meio às aflições, que ele olha para Deus e diz: por favor, Senhor, não me faça subir deste lugar se a tua presença não for comigo. Não me deixe aqui, Senhor. Se o Senhor não for, eu também não vou. Não passe de mim a tua glória. Moisés entendeu que em meio às aflições só tem uma forma de sair vitorioso: é desfrutando da presença de Deus, é atravessando as aflições, desfrutando da presença de Deus. Quero encorajar você nessa noite, querido, a olhar para as aflições como uma oportunidade que Deus está te dando de aperfeiçoar a sua fé e de se aproximar ainda mais dele em intimidade. Para isso, você precisa trazer a presença de Deus para cada passo que você der na vida. É impossível vencer as aflições se o Senhor não for conosco. Foi isso que Moisés entendeu. Seria impossível atravessar aquele deserto se o Senhor não fosse com ele. Eu quero encorajar você nesse momento a fechar os seus olhos onde você estiver, porque certamente você tem sido afligido. Todos nós temos sido afligidos. A vida, ela é marcada por aflições. Como Paulo diz, nós somos marcados por essas aflições o tempo todo. Todo dia nós somos entregues à morte por amor a vocês. Não há um dia sequer que a gente acorde e não tenha uma aflição para guardar na nossa coleção. Às vezes são pequenas aflições, às vezes são aflições muito grandiosas, às vezes são experiências simples que não nos marcam tanto, mas às vezes são experiências tão dolorosas que nós vamos carregar por resto da nossa vida.
O certo é, todos nós estamos sujeitos às aflições da vida. A questão não é se vamos enfrentar ou não as aflições. A questão é quando as enfrentaremos, como as enfrentaremos e com quem as enfrentaremos. Quando as enfrentaremos, todos os dias somos entregues à morte, disse o apóstolo Paulo. Como as enfrentaremos? Crendo que cada uma delas tem um propósito e crendo que Deus está no controle de todas as coisas. E com quem as enfrentaremos? Moisés nos ensina: Senhor, não me faça subir desse lugar se a tua presença não for comigo. Senhor, não me permita passar nenhuma aflição se eu não tiver a garantia da tua companhia ao meu lado. Senhor, não me deixe passar por nenhum intempérie da vida. Não me jogue em nenhuma academia espiritual se o Senhor não for o meu personal trainer. Feche os seus olhos nesse momento. Pense o quanto você tem sido afligido, mas pense também na maneira tão especial como Deus está desafiando você nessa noite a encarar as suas aflições. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque cremos, ó Deus, que cada uma das aflições do tempo presente estão construindo algo no tempo futuro para nós. Te agradecemos, Senhor, porque cremos nessa palavra que diz que as nossas leves e momentâneas aflições, elas nem de perto se comparam ao eterno peso de glória que o Senhor está preparando para nós. Ó Deus, o que nós te pedimos é: nos sustenta, nos toma pela mão, nos segura em cada passo da nossa jornada, para que assim, ó Deus, nós atravessemos vitoriosos a jornada da vida, e quando chegarmos do outro lado e olharmos para cada aflição que nós passamos, nós possamos olhar para cada uma delas e dizer: valeu a pena, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Valeu a pena enfrentá-las, porque elas fortaleceram a minha fé. Valeu a pena atravessar esse deserto, porque Ele me levou para mais perto do Senhor. Valeu a pena enfrentar essa adversidade, porque ela gerou mais intimidade com Deus em meu coração. Oh Deus, revela-te a nós em meio às aflições, é o que nós te pedimos. Revela o teu caráter eterno, imutável. Revela o teu amor incondicional a nós, enquanto atravessamos as aflições dessa vida, Senhor. Toma-nos pelas mãos, segura-nos, ajuda-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, crendo na tua companhia, hoje e sempre. Amém. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Você pode colocar assim em pé e cantar? Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declara: se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar,
Oh, declare: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, Minha canção e o meu louvor. Declare: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você pode levantar as suas mãos nessa noite e adorá-lo, dizendo: aleluia, em meio às aflições eu te adorarei. Oh, em meio aos desertos te adorarei. Oh, aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, Ele é contigo, Ele é conosco. és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, Minha canção e o meu louvor. Senhor, se de fato as aflições têm todos esses propósitos, e se as aflições podem produzir um efeito poderoso em nós, nos identificando com Jesus, nos aproximando do teu propósito e nos levando a nos apaixonar ainda mais pela vida na eternidade, então nós te louvamos, nós te bendizemos, nós atravessamos os desertos dizendo aleluia, nós enfrentamos os mares bravios dizendo aleluia, nós experimentamos as adversidades, mas declarando aleluia. Ainda que oprimidos, ainda que perseguidos, ainda que traídos e humilhados, diremos constantemente aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia, aleluia.